Olá novamente, maltinha, boa tarde, sejam bem-vindos aqui à continuação da aula do Arcano da Morte. Então, nós agora vamos começar a entrar aqui nas áreas da vida, tá bem? E vamos então começar a falar da parte do amor barra relacionamentos. Portanto, o que é que isto significa quando sai esta carta? Então, o que é que nós temos? Aliás, quando isto sai a nível amoroso, os clientes têm logo a primeira reação que é: ai meu Deus, a minha relação vai terminar. Não necessariamente. Também não vos vou mentir. Eu diria que, pelo menos da minha experiência e da forma como eu olho para as cartas, eu diria que talvez uns 60% das vezes que a carta da morte sai é efetivamente para finalizar, está bem? Não significa que isso aconteça, mas pode efetivamente acontecer, está bem? Então, o que é que nós temos aqui? Uma transformação profunda da relação, ou seja para finalizar, seja para transformar, uma coisa é certa. Com a carta da morte, a relação não fica a mesma, ok? Ou seja, pode haver uma transformação profunda ou uma finalização, mas efetivamente há uma mudança de estado do relacionamento, ok? Esta mudança nem sempre é negativa, tá? Muitas das vezes nós podemos ter esta carta acompanhada, por exemplo, vamos imaginar, da carta do Sol, em que há uma transição para um casamento, um noivado. Portanto, às vezes pode ser a finalização do relacionamento enquanto namoro para passar para um noivado, para passar para um casamento, está bem? Portanto, muitas das vezes, nem sempre a carta da morte, quando sai, é mau, não é? Aliás, eu até acho que é das cartas que, quando fala de uma finalização, ela é das mais positivas. Porquê? Porque o que vem a seguir é sempre melhor. Não se esqueçam que a morte está a caminhar para o Sol. É? Então o que vem é sempre melhor. Isto se nós tivermos a capacidade do desapego, está bem? Portanto, transformação profunda na relação, isto é inevitável, tá? Esta carta sai e nada fica como antes, está bem? Em termos amorosos. Pode significar sim o término da relação. Normalmente, quando esta carta sai, e pela minha experiência, aqui já pela minha experiência já é 50-50, tá? Pode significar que é o vosso consulente que tem essa vontade e que já está a caminho de, mas efetivamente também pode ser a outra pessoa que decide. Eu nas minhas leituras, eu pensando assim rapidamente, eu não sinto que haja um a sair mais que o outro, tá bem? Vai depender muito das cartas que saem, porque, por exemplo, se vocês tiverem uma morte com uma torre, aquilo é algo que abana a pessoa, então pode vir da outra parte, porque é algo que ela não está à espera. Mas se vier, por exemplo, a morte acompanhada do ermita, já pode ser a própria pessoa que toma essa decisão e se afasta, está bem? Aqui também pode falar em finalização, e quando falamos da carta da morte, pode ser finalização ou transformação de algo que estava a comprometer a estabilidade da relação. Portanto, podemos estar a falar aqui, por exemplo, vamos imaginar que esta carta sai com a carta do Imperador, ok? Portanto, temos a carta da morte com a carta do Imperador. Então, há uma finalização de uma atitude autoritária, ok? Vamos começar a incluir mais cartas que dá lugar, esperem aí, que eu estou à procura dela, que dá lugar a uma cura, por exemplo, está bem? Finalização de uma atitude mais autoritária, ou mais fria, ou mais inflexível, que leva a uma cura, está bem? Isto dentro da relação, tá? Pronto. Portanto, isto só para vocês começarem a compreender como é que nós lemos aqui a conjuntura dos arcanos. O fim de um ciclo na relação, portanto, isto às vezes pode estar simplesmente a falar de um período de renovação. Fala-se muito como é que se chama? Do ciclo dos 7 anos. Não sei se é ciclo que se diz. Em que a relação ao fim de 7 anos passa por uma prova do vai ao racha, não é? Pronto. Tanto que este ano que passou, mas isto são coisas diferentes,
mas fala-se que de 7 em 7 anos as relações passam ali por um período de transformação, ok? Se bem que eu acho que isso está a diminuir, para ser honesta. Acho que ali a partir dos 5, 6 anos. Porquê? Porque o mundo está a mudar mais rápido, nós próprios estamos a mudar mais rápido, o que leva a mudanças mais rápidas. Mas, falando também numerologicamente, que temos do 1 ao 9 e depois temos os números mestres, mas eles agora não contam. Nós, o ano 2025 foi um ano 9, ok? Então, o que é que eu me apercebi nas consultas? Que para a nível de relacionamentos, ou pessoas estavam a terminar, ou pessoas estavam a iniciar, ou pessoas estavam a transformar profundamente as relações, está bem? Portanto, efetivamente foi, quando digo transformar, foi, por exemplo, vi muitos pedidos de casamento também este ano, portanto, foi algo curioso de ver. Portanto, pode falar de energias densas na relação, às vezes uma magia feita para separar o casal, está bem? Mas isto depois vale sempre a pena ver, depois na parte espiritual depois explico melhor, está bem? Sentimentos que estão a mudar, porque reparem, nós temos sempre aqui, esta não é uma carta estática, não é? Porque vocês veem que o cavaleiro está a andar, o cavalo está a andar, ele não está parado, ele está em movimento. Então há sentimentos que também podem estar a mudar. Pode ser para melhor ou pode ser para pior. Vamos imaginar que temos uma carta da morte seguida de um ermita. Está a ficar extremamente frio, não é? Ou de seguida de uma carta, por exemplo, do imperador. Mas se tivermos uma morte seguida da carta da estrela e do sol, a coisa está a mudar para melhor. Também, portanto, nós temos sempre que adaptar a realidade da leitura e das cartas às cartas que estão circundantes. Vocês podem usar as cartas invertidas para inverter os seus significados. Eu pessoalmente não o faço, tá? Para mim fica muito confuso. Eu já tentei várias vezes usar cartas invertidas e para mim não funciona, mas se para vocês funcionar e for mais fácil, perfeito, tá bem? Até porque vocês assim acabam por, em vez de ter 22 significados, acabam por ter 44, tá bem? Porque têm os significados invertidos. Portanto, os sentimentos ficam mais frios ou são inexistentes, não é? Porque a carta da morte fala sempre de algo que está a acabar, de uma coisa assim mais fria, de uma coisa mais negra, mais pessimista. Se a pessoa estiver solteira, dependendo das cartas que saem a seguir, portanto, a pessoa poderá manter-se solteira ou poderá vir iniciar uma nova relação, tá? Portanto, vamos imaginar, novamente, estou sempre a dar o mesmo exemplo, agora vou dar outro. A morte seguida do dependurado. A pessoa vai ficar solteira tal e qual como está, está bem? Mas vamos imaginar que temos uma morte seguida de uma carta dos enamorados. Então é possível que a pessoa possa vir a iniciar uma relação, sim, está bem? Depois, o que é que nós temos aqui? Temos libertação emocional. Está bem? Portanto, a pessoa está-se a libertar emocionalmente de algo, tá? Muito associado ao desapego, tá? Muitas das vezes, reparem, às vezes pode haver uma transformação na relação do género. As pessoas dependem muito uma da outra, não é? Ficam ali muito dependentes uma da outra e depois, quando dão conta, não é? Pensam assim, ok, não, calma, isto agora tem que mudar, não é? Então, vamos aqui transformar isto, então há uma libertação emocional, tá bem? Ou pode ser uma libertação emocional num relacionamento do passado também, tá? Necessidade de criar desapego, portanto, no fundo, aquilo que eu já tinha dito, né? Porque a carta da morte é uma carta que pede muito que o consulente tenha a atitude de mudar o que é necessário ou de finalizar o que é necessário, por isso é que é uma carta que está muito associada ao apego/desapego. Corte com o passado, também, ok? Se bem que eu não acho, não é um corte, como é que eu ia dizer? Ele não é um corte radical, tá bem? É um corte gradual, tá? Luto emocional/dor, portanto, se alguém passar por um término, pode estar a vivenciar um período ainda de dor. Às vezes até pode ser um relacionamento que terminou há 2 anos e a pessoa continua. Eu posso vos dar o exemplo que eu tive um cliente. Eu nunca mais me esqueço desse rapaz, coitado. Ele tinha terminado com a ex-namorada há 2 anos, ou ela que terminou com ele. Ela bloqueou em todo o lado, eles não se viam e o pobre do rapaz não conseguia parar de pensar nela mesmo ao fim de 2 anos.
e ele procurou-me e nós fizemos uma mesa para a cura, limpeza e transmutação de todos os relacionamentos amorosos do passado. E ele disse-me, Cláudia, os 21 dias foram horríveis, completamente horríveis, porque eu só sonhava com ela, eu só me lembrava dela, porque as mesas de cura, elas não são propriamente fáceis, não é? Então, obrigam-nos a passar de forma consciente pelos processos. Foi absolutamente horrível, mas Cláudia, finalmente consegui-me livrar do pensamento dela. Finalmente. Então, esse caso marcou-me porque o coitado do rapaz passou ainda um mau bocado. Fala aqui também de um relacionamento que pode estar estagnado. Está bem? Exemplo de um relacionamento estagnado. Eu acho que vocês já vão começando a perceber as cartas. Morte com o dependurado. Está bem? Um relacionamento que está parado, paradinho, paradão. Ok? Falando agora aqui de trabalho. Temos uma mudança de estado profissional. Isto pode significar literalmente qualquer coisa. Se vos sai a carta da morte a nível profissional, pode significar mudança de área de trabalho, pode significar mudança de local de trabalho, pode significar mudança de ambiente de trabalho, pode significar mudança de país de trabalho, pode significar mudança da forma como a pessoa vê ou encara a vida profissional. Vamos imaginar que temos alguém que encara a vida profissional como sendo uma grande chatice e um grande tédio. Até que a pessoa percebe que aquilo não lhe serve de nada. Então muda o chip, não é? Internamente aquilo muda. Então já faz o trabalho com gosto. Portanto, pode ser qualquer coisa que envolva mudança ou término a nível profissional, vai trazer a carta da morte, está bem? Pode falar de despedimento. Eu falaria mais num despedimento por vontade do consulente do que um despedimento ou por mútuo acordo, ok? Ou algo que já se espera de certa forma. Portanto, não vejo aqui um despedimento como algo abrupto. Não é? Se for um despedimento abrupto, eu associo mais à carta da Torre. Não quer dizer que assim seja para vocês. Se vocês tiverem esta carta como uma carta muito negativa, para vocês pode ser um despedimento abrupto. Para mim não é, está bem? Por isso é que eu não pus ali despedimento, nem abrupto, nem sem ser abrupto. Só pus despedimento, não é? Isto depois vocês aplicam o resto das palavras que vocês sentirem que devem de aplicar. Fala de desemprego, está bem? Portanto, a pessoa pode estar parada, ok? E reparem, quando falamos de mudança de estado profissional, muitas das vezes a pessoa passa de um desemprego para conseguir trabalho. Está bem? Vai sempre depender muito de para onde é que a carta está virada. Está bem? Porque assim, se vocês têm, por exemplo, isto assim, a pessoa está-se a encaminhar para a destruição profissional. Não é? Se ela continuar com as atitudes que está a ter, ela está sozinha a encaminhar-se e a pôr-se a jeito para ter aqui um problema a nível profissional. No entanto, vamos imaginar que a pessoa está assim. A pessoa toma uma decisão profissional que a leva a mudar de rumo e a partir em busca de outra coisa. Portanto, isto da lei do olhar e da direção é sempre importante em todos os baralhos, está bem? Portanto, permitam que os baralhos falem com vocês, tá? Portanto, finalização de um ciclo profissional, fim do desemprego, como eu já vos tinha dito, novo rumo profissional, ok? Pode trabalhar como, para mim, o que faz sentido associar esta carta. Médico legista, funerárias, coveiro, padre, sacerdote ou algum cargo na igreja, tá bem? Polícia na área criminal, tá? Portanto, tudo o que seja envolvente na área criminal. Psicólogo forense e tudo o que envolva morte. Às vezes, vocês agora vão se rir se calhar do que eu vou dizer. Vocês sabem que no mundo há profissões para tudo, não é? E nós aqui poderemos estar a incluir alguém que mata por negócio. Não é? Há pessoas que ganham dinheiro para matar outros. Não acredito que existe em Portugal, não acredito que existe em tanta quantidade como, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Também estamos a falar de um país que é muito maior que o nosso. Não é? Mas que a mentalidade também é diferente. Mas efetivamente existem profissionais que se tratam e que se deixam pagar para matar pessoas. Portanto, não é brincadeira.
não é? Portanto, eu digo que vocês podem se rir porque se calhar acham que é uma ideia um bocado parva e fora do contexto da realidade. Não é. Está bem? Vocês podem efetivamente encontrar alguém assim. Eu espero sinceramente que não. Até porque normalmente pessoas dessas não fazem consultas de tarot, não é? Se acreditassem na espiritualidade não tinham esse tipo de trabalho à partida. Mas fica a dica. Está bem? Portanto, também pode mencionar trabalhos como psicólogo, psiquiatra, médium, magista. Magista aqui no sentido de trabalhar com magia. Está bem? Alquimia, ok? Trabalho na espiritualidade, ocultismo e todo o tipo de trabalho que envolve algum tipo de morte e renascimento. Portanto, quando eu falo de morte, eu falo da morte física, mas também falo da morte metafórica. Para mim, eu volto a repetir isto, e não me vou cansar de repetir, para mim é impossível a pessoa determinar ou sentir é possível, mas a pessoa determinar com total certeza quando é que outra vai morrer através das cartas, não sinto que seja o caso. Não sinto que seja possível. Tem que ser um médium com uma sensibilidade e com uma sensitividade gigantesca. Não acredito que esteja para qualquer um e não acredito que se veja tão facilmente nas cartas, até porque os nossos mentores e os nossos guias e os mentores de quem nos consultam querem, de certa forma, proteger as pessoas dessa informação, tá? Porque não é fácil para o terapeuta passar essa notícia, tal como não é fácil para a pessoa receber essa notícia. O meu conselho, se vocês sentirem, epá, digam coisas como, olha, tem muito cuidado no trânsito, anda mais devagar, tenta andar com mais atenção na estrada, existe aqui um maior perigo de algum acidente. Percebem? Portanto, se vocês por acaso sentirem, que eu não estou a dizer que vocês não vão poder sentir, podem sentir sim. Se vocês sentirem, não digam à pessoa, eu estou a sentir que vai morrer. Pá, não façam, por favor, está bem? A não ser que vocês queiram ficar sem trabalho muito rápido, porque essa pessoa vai dizer, ai meu Deus, que horror, aquela taróloga disse-me que eu ia morrer. Não é? Portanto, algum cuidado. Muito honestamente, neste conjunto de cartas dos arcanos maiores, para mim, há algo que pode significar muito mais a morte, pode ser a carta do julgamento, ou até a carta da torre, muito mais do que a própria morte, está bem? Portanto, ainda a nível de trabalho, temos o fim que abre espaço para algo novo, a nível profissional novamente, e ambiente profissional desagradável ou tóxico, tá? Porquê? Porque a carta da morte, nós temos aqui um cavaleiro da morte, não é? Que acaba por representar aqui pessoas que podem não ser tão boazinhas, ou não ser tão queridinhas, ou não ser tão simpáticas como é suposto, tá bem?